do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos a este momento nosso de estudos sobre a Sagrada Escritura. Peçamos as luzes do Espírito Santo para que nos ilumine neste nosso estudo de hoje, que será um estudo bastante aprofundado sobre o Decálogo, ou seja, sobre os 10 mandamentos da lei de Deus que se encontram no livro do Deuteronômio. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento, como dizia a vocês, é o estudo do Decálogo dentro do livro do Deuteronômio. E aí vocês podem pegar o livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 21. A fidelidade a Deus refletida na solidariedade aos irmãos. Então, Decálogo em Êxodo, nós nos encontramos no capítulo 20, versículo do 1 ao 21. E Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 21. O início do Deuteronômio apresenta Moisés discursando e fazendo memória para o povo daquilo que Deus fez em seu favor. Por isso, relatos presentes nos livros anteriores, como o livro do Gênesis, do Êxodo, livro do Levítico e livro dos Números, reaparecem em Deuteronômio, recortando aos pés do Monte Horebe, com os israelitas já prestes a entrar na terra prometida. O mesmo acontece com os 10 mandamentos, que aparecem em Êxodo no contexto da aliança feita com Deus, nesse monte logo após a saída do Egito. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 21. No contexto literário do Pentateuco, é interessante perceber o lugar em que se encontram as duas ocorrências do Decálogo. Em Êxodo, ele é dado para a primeira geração que experimentou a libertação de Deus e começou sua caminhada no deserto, onde experimentam o cuidado divino na doação de água, no maná e até de carne. Êxodo capítulo 16, versículo 1 até o capítulo 17, versículo 7. Além de serem conduzidos para a vitória sobre Amaleque e de serem organizados em sua vida social, que é Êxodo capítulo 17, versículo 8 até o capítulo 18, versículo 27. Após isto, fazem uma aliança com Deus, marcada pela doação da lei, que representa um passo fundamental no caminho, já que o Senhor ensina a ética para que Israel se prepare interiormente para a chegada em Canaã. Então, é importante vocês perceberem, amados irmãos e irmãs, que o livro do Deuteronômio traz consigo essas características, que é justamente este fato de fazer memória aos livros anteriores a ele.
Contudo, essa primeira geração que perde inúmeras queixas no caminho, o livro do Números, capítulo 11 e capítulo 12, e abandona o projeto de libertação de Deus, de forma que não possa entrar na terra, uma vez que não consegue assimilar na vida essa ética do Sinai, que é justamente o livro dos Números, capítulos 13 e capítulo 14. O povo que escuta Moisés chegando novamente aos pés do monte, em Deuteronômio, são filhos da antiga geração, que precisam escutar novamente o Decálogo para que vivam felizes na terra prometida por Deus aos seus pais. Então, aqui a gente consegue perceber que é a semelhança de nós mesmos hoje, né? Muitas vezes, vejam só os pais, por exemplo, quantas vezes precisam falar para os seus filhos: filho, não faça isso, filho, não faça aquilo outro. E por diversas vezes tem que repetir, às vezes, os mesmos conselhos, as mesmas conversas, as mesmas falas com os filhos. E assim a gente consegue perceber que o povo de Deus também é um povo de cabeça dura e que precisava, às vezes, por diversos momentos, relembrar e falar: olha, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Isso sempre, para que o povo não se esquecesse jamais da aliança feita por Deus. Então é isso que nós temos que entender sempre, né? Deus que faz aliança e, ao mesmo tempo, né, como Moisés, recorda esse povo ao que eles fizeram, né? E aliança, um acordo com Deus, e lembrar também de que isto é algo que é a instituição divina, né? O Decálogo, os 10 mandamentos, não é a vontade do próprio Moisés, mas é a vontade do próprio Deus para com cada um deles. Bom, ainda que os 10 mandamentos em Deuteronômio representam uma memória da passagem relata em Êxodo, surpreendentemente, os textos não são idênticos. Encontram-se mais de 20 diferenças menores e maiores entre os dois relatos do Decálogo. Isto, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 21, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 ao 21. Provavelmente isso acontece porque o conteúdo dos 10 mandamentos deve ter se originado em períodos muito antigos da história de Israel e circulou como tradições orais por um longo momento antes de ser consignado por escrito. O texto do Êxodo e o de Deuteronômio deve responder a contextos históricos e teológicos distintos e, por isso, também tem acentos diferentes, priorizando alguns elementos importantes para cada período. Passemos a discutir 2 deles, o tema do sábado e o da mulher. O sábado, para o texto do Êxodo, o sábado deve ser lembrado, para que seja santificado. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Assim como Deus fez no início do mundo. O Deuteronômio não interpreta o sábado pela teologia da criação, mas à luz da história da salvação, com caráter mais social. Assim, o israelita deve guardar o dia de sábado. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, para recordar que o povo era escravo no Egito e não podia descansar. O povo que está prestes a entrar na Terra Prometida é livre e, desse modo, não só ele, mas toda a sua casa deve guardar e santificar o 7º dia. O sábado é, portanto, dia de servir ao Senhor, que os libertou e, por isso,
o mandamento se estende aos escravos, aos estrangeiros e aos imigrantes, não a todas as pessoas. Vocês veem aí uma grande diferença, algo que voltado para o Criador e o outro não. E a outra parte, né, nos fala mais numa interpretação mais a linha, né, da criação, de agradecimento ao Senhor, né, e isso é importante da gente perceber, né, e analisar isso na nossa vida também. O texto hebraico do Deuteronômio coloca o mandamento sobre o sábado em uma posição central no Decálogo. Ele se conecta ao primeiro mandamento ao mencionar o período dos trabalhos forçados no Egito e no último pela repetição das palavras escravo e escrava, boi e jumento. Dessa forma, a experiência da libertação é um paradigma para a vida da terra dada por Deus. Os deveres dos israelitas o tornam uma imagem da libertação divina para com o próximo, também liberto por Deus. E o tema da mulher. Também o tema da mulher vem falar conosco dentro dessa conversa, né, mostrando um e o outro, né, livro do Deuteronômio, no livro do Êxodo, dentro do Decálogo, né. Os dois últimos mandamentos referem-se ao interesse maldoso pelo que é alheio. É o Êxodo capítulo 20, versículo 17. E Deuteronômio capítulo 5, versículo 21. O Êxodo fala da cobiça do primeiro lugar pela casa do próximo e condena a cobiça pela mulher do próximo. Seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento e outras coisas que não lhes pertencem. Nesse sentido, a mulher é colocada no mesmo nível das coisas alheias. Por sua vez, o Deuteronômio, a mulher não aparece entre os bens do marido, e o texto distingue com verbos diferentes a mulher que não deve ser desejada e as coisas que não devem ser cobiçadas, representando uma valorização maior da mulher em comparação ao texto do Êxodo. E então, coloca a mulher não como propriedade do homem, de forma alguma, mas é ela que é um ser à parte, é um ser independente, é um ser que possui liberdade, autonomia. É algo que é bastante interessante, comparando um texto com o outro. O outro coloca como se a mulher fosse propriedade, o outro não, coloca como a mulher fosse livre. Chaves para interpretar, então, o Decálogo. Primeiro ponto, a fidelidade ao Deus ciumento. Os três primeiros mandamentos tratam da relação com Deus e mostram uma posição firme de condenação aos cultos estrangeiros. O Decálogo insiste que há um único Senhor, revelados aos israelitas como teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Deus é o Senhor que liberta e que não aceita interpretações deformadas a seu respeito. O texto alerta que é chegada à terra, o texto alerta que a chegada na terra e o fim do duro tempo do deserto trazia para o povo o risco de deixarem ao lado a relação com Deus e voltarem ao culto dos deuses locais. Nas religiões vizinhas de Israel, era comum que a fé popular estivesse voltada para as necessidades imediatas da vida camponesa e pobre. O culto a essas divindades ligadas à fertilidade, à chuva ou à natureza era simples, feito com sacrifício de um animal em lugares altos, mas não exigia grandes implicações éticas. É nesse sentido que encontramos uma condenação tão severa
a influência dessas religiões na fé de Israel e a imagem de um Deus ciumento. Também presente em Êxodo, capítulo 34, versículo 14, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, e também Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15, Josué, em capítulo 24, versículo 19, também no livro de Joel, capítulo 2, versículo 8, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 2. Porque ferem princípios fundamentais da vida e da terra prometida. O cuidado com o outro, a solidariedade e o cuidado com os mais necessitados. O povo é propriedade particular e peculiar de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 15. De quem cuida com carinho, como uma mãe cuida dos seus filhos. Deuteronômio capítulo 32, versículo 10 e versículo 11. Nenhuma experiência de fé reducionista pode ferir essa relação de amor. Então aqui vocês veem alguns pontos para a gente interpretar aí o decálogo, né? Ou que seja, os 10 mandamentos. Bom, o que vemos agora nesse segundo ponto é: Deus não é mágico, as imagens e o nome de Deus. Bom, encontramos no decálogo uma proibição das estátuas de Deus. Deuteronômio 5, versículo 8. Isto era fundamental, em primeiro lugar, para afastar Israel dos cultos vizinhos, feitos com imagens sagradas, dos quais temos vários testemunhos do Antigo Testamento. Por exemplo, 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 ao versículo 18. Esses ídolos geralmente eram banhados, vestidos e eram oferecidos alimentos para eles, como se eles mesmos fossem uma divindade. O culto podia ser feito em formato mágico, com rituais específicos diante das imagens, esperando que o culto formasse as realidades, sem comprometer com o indivíduo com uma mudança concreta de vida. Dessa forma, o culto feito às estátuas podia assumir o lugar central da devoção, fazendo esquecer a dimensão ética da fé e sua conexão com a vida. Então aqui é nesse sentido que Deus condena o culto às imagens. Fazer daquela imagem o seu Deus e fazer como eles faziam, né? Dando comida, vestindo, dando banho. Veja que é bastante estranho. Até para nós também é muito estranho isso, claro. Em segundo lugar, as estátuas das divindades eram estátuas não respondiam e não estabeleciam relação com o povo, ao contrário do Deus de Israel. Isso a gente vê em Isaías capítulo 40, versículo 18, 20, e também em Isaías capítulo 41, versículo 5 até o versículo 7. Dessa forma, era comum que as estátuas dos deuses fossem uma posse de um indivíduo ou de uma família, facilitando a operacionalização do sagrado para interesses próprios. A experiência da fé de Israel está enraizada no Êxodo, como paradigma da libertação e da aliança feita com um Deus que caminha na história junto com seu povo e mantém uma relação de amor com ele. A aliança pessoal e comunitária com o Senhor não abre espaço para a posse dos exclusivismos, mas exige um verdadeiro compromisso experimentado continuamente na vida concreta. Se as representações de Deus em imagem eram proibidas para não ferir o coração ético da fé de Israel,
A mesma lógica era aplicada às representações verbais de Deus, de forma que seu nome não pudesse ser pronunciado em vão. Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. O termo hebraico indica um mau uso do nome de Deus, ou seja, tomá-lo para falso juramento, falsos discursos, profecias calamitosas ou com quaisquer fins desastrosos. Era comum que a fé dos vizinhos de Israel associasse magicamente o nome das divindades com a proclamação de bênçãos e maldições, porque se acreditava no poder dessas invocações, associando os nomes divinos com o que era dito nessas orações e com os propósitos nelas apresentados. Mais uma vez, lembra-se que o Deus de Israel não é mágico e que seu nome, que representa a sua própria identidade, não pode ser posse de grupos específicos para fins estranhos à sua natureza amorosa. Então ficou bem claro para nós por que o povo de Israel não permitia fazer imagem, inclusive falar o nome de Deus de qualquer forma. Eu falo assim, não de qualquer forma, né? De qualquer jeito, né? Como se fosse, por exemplo, jurar em nome de Deus, fazer falso juramentos ou falar em vão em nome de Deus, né? Até hoje, claro, inclusive os mandamentos falam disso também. Não falar o seu santo nome em vão e assim por diante. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Temos que ter essa vigilância sempre. O terceiro ponto, o amor a Deus conectado ao compromisso com o próximo. Os 7 últimos mandamentos ensinam sobre a relação entre os membros da comunidade, levando a ética da aliança para a vida concreta do povo de Israel. O 4º mandamento, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, sobre honrar pai e mãe, é da transição entre aqueles referentes à relação com Deus e os que falam das relações humanas. O termo honrar inclui a ideia de sustentar, manter, cuidar, quando for preciso, de forma que o cuidado com os pais deve refletir o amor com que Deus trata seus filhos. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. O grupo que vai do 5º ao 10º mandamento trata dos relacionamentos essenciais para os israelitas, de forma que a fidelidade a Deus passa pela fidelidade entre as pessoas. O Senhor escolheu todos os israelitas, então devem comportar-se como irmãos e alimentar a fraternidade nas relações. Isso muda a forma de enxergar a vida e comportar-se de maneira que essa nova forma de relação se estenda também aos estrangeiros e também aos imigrantes. Capítulo 10, versículo 19 de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17 ao 22. Aos escravos também é determinado essa lei. Capítulo 23, versículo 16 e 17. E até mesmo aos animais é dado leis. Capítulo 22, versículo 4 de Deuteronômio. Esses 6 últimos mandamentos falam da vida individual, da família e da sociedade. Os 3 primeiros condenam os pecados e os três últimos as causas principais destes pecados, de forma paralela. O 5º mandamento ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser retirada por homicídio. Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. O que comumente acontecia por falsos testemunhos nos tribunais, como ilustrado no caso da vinha de Nabote. 1 Reis capítulo 21. Assim, o 8º mandamento
Deuteronômio capítulo 5, versículo 20, mostra que o Deus fiel também pede a integridade e a sinceridade da comunidade. O adultério é condenado em Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. No 6º mandamento, assim como a cobiça da mulher do próximo, no nono mandamento, Deuteronômio capítulo 5, versículo 21. Finalmente, o 7º mandamento fala do roubo. Isso é Deuteronômio capítulo 5, versículo 19, que provavelmente reflete crimes contra pessoas, não assalto de propriedades. O comércio de escravos é proibido, valorizando a liberdade, de forma que o Decálogo termina condenando a cobiça ativa das coisas alheias. Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, que gera ações injustas contra o outro. Então aqui nós temos estes pontos todos que, ao refletir, a gente traz eles para a nossa vida, porque são os 10 mandamentos, né? Aquilo que também nós ouvimos da boca do próprio Jesus. É narrado no livro do Êxodo, livro de Deuteronômio. E é o que nós somos chamados a colocar sempre em prática, porque é uma instituição divina e não uma instituição eclesiástica. Mas mesmo sendo uma instituição eclesiástica, se assim nos reza a Igreja, por exemplo, nos seus 5 mandamentos, nós precisamos também honrar os nossos compromissos com os 5 mandamentos da Igreja, porque aí mostra a nossa catolicidade, a nossa união com a Igreja como um todo. No 4º ponto, um Deus que pune até as gerações seguintes. Bom, na ótica da retribuição, em tempos antigos, os israelitas acreditavam que um pecado muito grande gerava um castigo muito grande de Deus. Sendo assim, a punição tinha que ser dividida até a 4ª geração, para que a pessoa não perdesse a vida como castigo severo e instantâneo. A antiga ideia da retribuição vai aos poucos sendo superada na Bíblia. Outros textos seguintes já informam que a punição será pessoal. Deuteronômio capítulo 7, versículo 10, capítulo 24, versículo 16. Jeremias capítulo 31, versículo 29 e 30. O profeta Ezequiel é quem vai insistir mais nisso, defendendo que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas espera que ele se converta e viva. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Finalmente, a imagem que os pecados são castigados é corrigida no Novo Testamento. Veja especialmente no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 1 ao 3. Ainda assim, podemos ver no Decálogo que a punição não é o foco dos mandamentos divinos. Ainda que o castigo possa durar por 4 gerações, a misericórdia é estendida a 1000 gerações. Tempo que comumente entrevê a ideia de eternidade. No 5º e último ponto desse tópico, onde falamos sobre as chaves de interpretação do Decálogo, falamos sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, o Decálogo afirma a necessidade de guardar o dia do Senhor. O cristianismo não abandona a ideia, mas coloca o domingo como o dia do Senhor. 2 motivos parecem que ajudam para que ocorressem essa mudança. O primeiro é teológico. Jesus veio realizar a obra do Pai como uma nova criação.
a primeira criação do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Perdão, é do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, até o versículo 4. Teve seu ponto máximo no final do último dia, no sábado. Mas a ressurreição de Jesus, como nova criação, aconteceu no primeiro dia da semana, o domingo. Por isso, os cristãos passaram a se reunir e celebrar no primeiro dia da semana. Você pode conferir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. E também vocês podem ver no Apocalipse de São João, capítulo 1, versículo 10. O segundo motivo é prático. Já no início da igreja, os cristãos foram expulsos da sinagoga e foram se diferenciando dos judeus. Estes se reuniam nas sinagogas no sábado. Os cristãos passaram a se reunir nas casas no domingo. Então aí vocês conseguem perceber a grande diferença entre nós e os judeus. Por isso, então, vocês percebem que nós vivemos agora nesse tempo, neste momento, uma nova criação a partir de Cristo. Nós não vivemos a partir do antigo Adão, mas do novo Adão, que é justamente nosso Senhor Jesus Cristo, através desta nova e eterna aliança. Falo com você agora, meu irmão e irmã, falando sobre a aliança que gera vida. É o momento que vamos falar agora neste instante. O conceito da aliança é uma chave fundamental para compreender a Bíblia, de forma que os mandamentos, como um sinal da aliança, são o núcleo da fé do Pentateuco e de todo o Antigo Testamento. Não se trata de proibições legalistas. Eles apresentam o coração ético refletido pelo plano de libertação, de salvação divina. Por isso, o Decálogo é o único texto em que o Senhor transmite suas palavras diretamente ao povo, sem a intermediação de Moisés. É justamente o capítulo 5, versículo 4 do Deuteronômio, que mostra isso para nós. No Êxodo, a presença desse conjunto de instruções no centro da aliança, no contexto da revelação do Sinai, na sua repetição para a geração que entra na terra prometida, em Deuteronômio, mostra que seu cumprimento é essencial para a identidade israelita, que talvez tenha sido esquecida e precisou ser reinserida na vida do povo em tempos difíceis. 2 Reis, capítulo 23. Favorecendo que na ótica da retribuição, o Deuteronômio condicionasse a manutenção da terra, a fidelidade aos mandamentos do Senhor. Hoje sabemos que Deus foi fiel e continua convidando o seu povo à fidelidade, para que participe da vida que Ele reservou a nós. Deuteronômio é uma renovação da aliança e dos mandamentos de Deus, de forma que os primeiros ouvintes e leitores da Bíblia somos chamados a calçar as sandálias dos israelitas e percorrer o mesmo caminho que trilharam. Somos chamados a experimentar a libertação, passar pelos nossos desertos juntos de Deus e em comunidade, assimilar no coração a ética divina que nos capacita e enxergar a vida de outra forma e mudar nossas atitudes de acordo com essa nova visão. Os pais da Igreja ensinam que, ao lado da instrução da fé, o cristão deve apresentar uma vida moral
que esteja de acordo com a sua relação com Deus. Nesse sentido, Santo Agostinho nos fala: aos que estão para receber o batismo, não digam que se deve anunciar somente a fé em Deus. E após receber o sacramento, deve-se instruir-lhes sobre os costumes da vida, como, por exemplo, o segundo mandamento, que trata do amor ao próximo. Certamente, ambos estão contidos na lei que o povo recebeu após o Mar Vermelho, e que é o batismo. Nem foi feita uma divisão dos preceitos, de modo que o povo, antes de atravessar o mar, fosse instruído sobre a proibição da idolatria e sobre a travessia houvesse que se deve honrar, ouvisse e que se deve honrar o pai e a mãe, que não se deve cometer adultério, não se deve matar e outras coisas boas e inocentes que pertencem à conversão dos costumes. A gente vê isso aí na fala de Santo Agostinho. O texto de Santo Agostinho fala sobre... O texto de Santo Agostinho fala sobre a coerência cristã que faz a experiência do batismo eclodir e uma transformação da consciência que gera novas atitudes. A ética dos sinais e os mandamentos da aliança pedem uma nova vida que seja regida pela justiça de Deus e seu amor incansável por seu povo. Por sua vez, a justiça e o amor como proposta de vida para os seres humanos podem ou pedem novas relações com o próximo. A aliança gera responsabilidade e nos lança para abrir a mão aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã, é com grande alegria que apresentei a vocês sobre o Decálogo no dia de hoje. Se tornou um pouquinho cansativo, mas com certeza de grande aprendizagem para cada um de nós. Obrigado a cada um de vocês que estão acompanhando esse itinerário que é justamente esse aprofundar-se dentro do livro do Deuteronômio, pegando o livro da Sagrada Escritura, para que a gente pudesse ler, meditar e estudar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, patrono da Sagrada Escritura, e todos os estudiosos da Sagrada Escritura, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.